Olá a todos. Alusivo ao mês espírita mundial, eu trago-vos o tema espiritualidade e alimentação. Ambos necessitam do alimento certo para funcionarem corretamente. No que diz respeito ao invólucro físico, o debate vem se tornando cada vez mais aceso quanto à necessidade de ingerirmos carne. Da parte científica, sabe-se que a carne foi elemento-chave para a evolução humana, uma vez que representava uma fonte mais prática e eficiente de energia comparativamente às alternativas vegetais. Além disso, é fonte de certos complexos vitamínicos que as plantas não possuem, e certos alimentos de origem animal são fontes indispensáveis na alimentação infantil. Por outro lado, o consumo excessivo de carne está ligado a um aumento do risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Uma dieta à base de plantas acaba por reduzir a taxa de mortalidade relacionada a doenças como diabetes, obesidade e infartos. Além disso, o consumo de carne aumentou vertiginosamente nos últimos 50 anos e com esse consumo surgiram outros problemas alarmantes para o nosso meio ambiente, como a desflorestação e o aumento da emissão de gases de efeito de estufa. Face a isto, como é que o conhecimento espírita nos pode esclarecer quanto à presença da carne no nosso prato? Começando pela codificação, encontramos na questão 723. A alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? A Allan Kardec é respondido que dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclama a sua organização. Ou seja, por outro lado, outros contribuidores espirituais, como Emmanuel, aconselham a mudança do cardápio humano quando diz que a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Então, para quem exerce funções de passista, por exemplo, é recomendável que não ingira carne na véspera e no dia com o processo dispendioso de digestão do alimento e a nível espiritual, a fim de facilitar o intercâmbio fluido-energético entre as duas dimensões. Em suma, a necessidade de abandonarmos o consumo excessivo de carne é urgente, tanto a nível ecológico quanto a nível moral espiritual. O consumismo é uma das formas mais expressivas e detrimentais do egoísmo humano. Neste momento, colhemos as consequências do nosso individualismo material pelo uso descomedido dos recursos que nos foram abonados para evoluirmos e contribuir e construirmos abundância. Na questão 724, é perguntado: será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer pura expiação? E a resposta é sim, se praticar essa privação em benefício dos outros. Aos olhos de Deus, porém, só há mortificação havendo privação séria e útil. Por isso é que qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. Então aqui chamam-nos a atenção para as mudanças e posturas de fachada, que nada têm a ver com o respeito da vida animal e vegetal, mas sim com uma pretensão e falso moralismo disfarçados de evolução espiritual. Emmanuel, aliás, secunda a sua posição anterior, dizendo que temos a considerar, porém,
a máquina económica do interesse e da harmonia coletiva, na qual tantos operários fabricam o seu pão cotidiano. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para o outro sem perigos graves. Consolemo-nos com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos dos seus irmãos inferiores. Ou seja, não podemos ignorar assim que qualquer mudança radical pode ser prejudicial, se não ora vejamos. Literalmente milhões de pessoas devem o seu ganha-pão à indústria da carne, principalmente quando falamos de comunidades rurais. Além disso, em países de baixa renda, a carne é a maior fonte calórica que possuem. Perdê-la pode significar agravar o problema da fome e da subnutrição. A mudança de hábitos e costumes é decorrente da mudança do ser humano, a mudança moral do ser humano, que em consequência cria mudanças físicas e ambientais. Acontecerão proporcionalmente à evolução da nossa consciência. Quanto mais esclarecido o homem se torna, mais ele tende ao equilíbrio consigo mesmo e com todos os que a ele rodeiam. Assim será em relação à alimentação, deixando paulatinamente os hábitos carnívoros, à medida que o seu corpo também se adapte a tal mudança de hábito. Por agora, resta-nos iniciar essa mudança de postura com paciência e disciplina, deixando o julgamento do outro e tornando-se o exemplo através do consumo racional e sustentável, não só da carne, mas de tudo quanto necessitamos para viver. Obrigada.